Então, aqui para fazer a parte do sino, eu vou usar um ane duplo. Você pode estar usando Duna, você pode estar usando um fio 100% algodão na numeração 4. Na parte de aplicações, eu recomendo que você use os fios mais delicados, fica mais bonito, tá? Então, aqui eu vou usar um ane duplo. Coloco na agulha, inicio com o nozinho. E faço um total de 5 correntinhas. 5 correntes, eu fecho aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Fechei, né, com um ponto baixíssimo, agora eu subo 2 correntes para dar a altura do ponto alto, laço e depois arremata essas pontas. Venho dentro desse círculo que eu formei com as correntinhas e faço mais 5 pontos altos, totalizando 6 com as correntinhas que eu subi. Então, 3, 4, 5 e 6 pontos altos, dessa forma. Agora, eu faço 2 correntes, viro meu trabalho e nesse mesmo espaço que eu subi as 2 correntes, faço mais um ponto alto. Venho seguindo para o próximo, um ponto alto sozinho. No seguinte, um ponto alto sozinho. Laço no seguinte, um sozinho. No próximo, um sozinho. E aqui no último, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, eu faço um aumento no primeiro e no último. Então, aqui eu fiz 2 juntos, finalizei com 2 juntos e no restante, um ponto alto sobre cada ponto alto. Faço 2 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto, viro, laço e no mesmo espaço mais um ponto alto. Agora, eu vou trabalhando um ponto alto sobre cada um, até o último, e sobre o último, eu faço 2 pontos altos. Então, aqui nessa carreira, novamente, eu trabalho 2 pontos altos no primeiro e no último ponto alto, no restante, um sobre cada um. Chegando aqui no último, então, sobre o último, trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, fiz a minha terceira carreira de pontos altos. Agora, eu subo 1, 2 correntes para dar a altura do ponto alto e mais uma correntinha de espaço. Viro, laço, vou sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente sobre o próximo, um ponto alto. Uma corrente, trabalha essa mesma repetição, um sobre cada um, uma correntinha de espaço até chegar nesse último. Fiz, então, os pontos altos separados por uma corrente e vou repetir mais uma vez essa mesma sequência. Subo 2 correntes para dar a altura do ponto alto, mais uma corrente de espaço, viro o trabalho sobre o ponto alto da carreira anterior, um ponto alto. Uma corrente no seguinte ponto alto, uma corrente até chegar nesse último. Chegando aqui no final, eu fiz até o penúltimo, uma correntinha para prender que no último eu conto aqui uma, nessa segunda correntinha eu prendo com um ponto alto. Faço uma corrente e vou fazer carreiras de ponto baixo por toda a volta para finalizar. Entro com a minha agulha nesse espaço, faço 1, 2 e venho trabalhando de lado sobre esses pontos. Então, cada ponto alto, eu entro nesse espaço e faço 2 pontos baixos. Venho no seguinte, ponto baixo, 2 pontos baixos. Aqui, nota que eu trabalhei essa carreira, eu venho para a próxima, 2 pontos baixos e vou trabalhando desta mesma forma. Aqui também eu tenho ponto alto, 2 pontos baixos. Aqui onde eu tenho esse círculo que eu iniciei com esse anel com as correntinhas, eu coloco aqui nele 4 pontos baixos para ele não ficar repuxando essa ponta. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e volto a trabalhar desse outro lado também.
2 pontos baixos para cada ponto alto de lado até chegar nesse último, aí eu retorno. Chegando aqui na direção desse último, como é o canto, eu vou colocar 3 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, e aqui onde eu tenho esses pontos altos, eu faço um ponto baixo. Aqui na correntinha, um ponto baixo. Sobre o ponto alto, ponto baixo, vou trabalhando desta forma até chegar aqui nesse outro lado. Finalizando aqui, eu fiz sobre o penúltimo ponto alto, um ponto baixo sobre ele. Aqui eu iniciei com os 2 pontos baixos no mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, finalizo com um ponto baixíssimo aqui onde eu iniciei, alongo, corto e vou arrematar aqui do lado avesso, vou passando nos fios pro nozinho ficar aqui pro lado avesso, tá? Então, a parte do sino é isso, aí eu já volto com as outras peças. Então, para dar sequência aqui, eu fiz a parte do sino. E para deixar ele ainda mais bonito, eu vou fazer dessa forma. Eu tenho esse círculo com meio ponto alto, que eu vou prender dessa forma. Ele vai ficar uma bolinha aqui do meio do sino. E aqui em cima, eu faço esse lacinho que eu vou colocar aqui também. Então, para dar um detalhe bem bonito na peça, aqui eu tô usando esse fio dourado, mas aqui na videoaula eu vou estar usando um fio de outra cor, um fio 100% algodão, para facilitar a videoaula. Mas eu recomendo fortemente que você possa estar fazendo com o fio dourado aí da sua preferência, e para ficar bem bonito, principalmente para peças de Natal. Então, para fazer essa parte dessa bolinha aqui, eu inicio com o anel mágico, né? Coloco aqui nos meus dedos, faço um X, viro aqui para esse outro lado, seguro, coloco a minha agulha embaixo desse primeiro fio, puxo esse segundo, giro a minha agulha e passo por entre este mesmo fio, fazendo um ponto baixo. Se você tem dificuldade com o anel mágico, você pode iniciar com 5 correntinhas, 4 correntinhas e fecha com ponto baixíssimo. Aqui eu formei o meu primeiro ponto baixo, faço mais um para dar a altura do meio ponto alto. Laço, e aqui dentro do círculo eu faço meio ponto baixo. Então, aqui eu fiz 2, 3 e faço um total de 10 meio ponto alto. Aqui ele vai ficar um pouquinho maior, porque o fio é um pouquinho mais grosso, mas a intenção é estar mostrando para você como faz esse círculo. Eu faço um total de 10, aí eu retorno. Finalizei 10 meio ponto alto, agora eu puxo essa ponta, deixo bem fechadinho, finalizo com um ponto baixíssimo sobre esse primeiro, aí alongo, corto, arremato aqui do lado avesso essas duas pontas e tá finalizado. Ele fica dessa forma, com o fio um pouquinho mais fino. Dessa forma, depois eu venho com a parte do sino e deixo principalmente essa parte que eu arrematei, que aqui ficou repuxando, não tem problema. Eu vou colar aqui nessa parte ou costurar bem nesse meio, vai ficar só essa metade aparecendo. Então, essa parte do laço, ele é dividido em duas partes. Primeiro eu faço essa parte de cima, depois eu faço essa parte de baixo. Então, aqui eu coloquei o fio na agulha e vou fazer um total de 25 correntinhas quando eu finalizar o retorno. Finalizadas as 25 correntinhas, eu pulo essa primeira e venho sobre a segunda e faço um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixo. Laço na seguinte meio ponto alto. Então, eu coloco minha agulha aqui e tiro essas 3 alcinhas de uma vez só. Laço, venho para a próxima correntinha e agora eu faço uma sequência de 6 pontos altos. Fiz o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ponto alto, dessa forma. Laço, venho para a próxima correntinha, meio ponto alto, tiro todas de uma vez. Na seguinte, um ponto baixo.
Na próxima, um ponto baixíssimo e na seguinte, um ponto baixíssimo também. Então, faço por 2 vezes o ponto baixíssimo. Agora, na próxima correntinha, um ponto baixo e eu vou repetir o que eu fiz aqui, daqui para trás. Laço, venho para a próxima correntinha, meio ponto alto. Laço e agora eu faço novamente uma sequência de 6 pontos altos. Feito então os 6 pontos altos, laço, venho para a próxima correntinha, faço meio ponto alto. Próxima, um ponto baixo. Aqui na última, um ponto baixíssimo. Dessa forma. E agora, eu venho repetindo a mesma coisa que eu fiz desse lado, eu venho repetindo desse outro lado. Fiz um ponto baixíssimo, viro para esse outro lado no mesmo espaço, puxo essa ponta que depois eu vou arrematar, fazendo um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Venho na sequência, na direção do ponto baixo desse outro lado, faço um ponto baixo, laço. No seguinte, meio ponto alto, laço e faço uma sequência novamente de 6 pontos altos, sempre cuidando para ficar na mesma direção, para o laço não ficar torto. Então, vai trabalhando por 6 vezes esses pontos altos. Aqui. E mais uma vez, um ponto alto, totalizando 6. Laço, venho para o próximo, meio ponto alto. No seguinte, um ponto baixo. E aqui eu tenho por 2 vezes o ponto baixíssimo, na mesma direção, ponto baixíssimo. Aqui na sequência, ponto baixíssimo. E aqui eu tenho ponto baixo, faço um ponto baixo, meio ponto alto. E repito por 6 vezes os pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Laço, aqui na sequência eu faço um meio ponto alto, na sequência um ponto baixo, faço um ponto baixíssimo aqui, e bem nesse pezinho, nessa ponta, eu faço um ponto baixíssimo, para ficar bem na ponta dessa parte. Alongo e vou reservar um pedaço, vou fechar aqui nessa parte depois. E deixo de lado, depois eu vou com a agulha de tapeçaria, eu vou fechar ele. Agora, eu faço essa outra parte do laço. Então, aqui, para fazer a outra parte, coloco na agulha e faço um total de 18 correntinhas. Feito as 18 correntinhas, eu pulo a primeira, venho na segunda, faço um ponto baixíssimo, na próxima, um ponto baixo, laço e venho para a próxima, faço um meio ponto alto. Laço e faço uma sequência de 3 pontos altos. Faço 1, 2, 3 pontos altos. No próximo, meio ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto baixo e aqui um ponto baixíssimo. No próximo, faço um ponto baixo e vou repetir o que eu fiz desse outro lado. Laço, faço um meio ponto alto no próximo, uma sequência de 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, agora um meio ponto alto, um ponto baixo e aqui no último um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso alongar, cortar e já posso fazer o arremate dessa ponta. Então, é muito importante que essa ponta aqui, eu tenho essa do início e essa do final. Você vem escondendo por entre esses pontos para ele não ficar bem na pontinha um nó aparente. Então, você vai escondendo, vai fazendo nozinhos nessas 2 pontas e essa parte tá finalizada. E para fazer a união dessa parte e dessa outra parte mais fina,
Eu deixei essa ponta, agora eu venho e coloco aqui na agulha de tapeçaria, dessa forma, e venho unir aqui, eu tô do lado direito, eu venho aqui nessa outra ponta, importante que seja arrematada essa ponta também, venho aqui e vou unir. E deixo assim, dessa maneira que eu tenho a agulha e o fio, e vou colocar aqui nesse espaço essa parte menor, assim, lado direito, ó, tô do lado direito, eu coloco essa parte dessa forma ali, tá? Coloco aqui e vou passar. Aqui nessa parte eu vinha descendo e aqui no meio tem o ponto baixíssimo. Dessa mesma forma, bem no meio dessa parte eu tenho ponto baixíssimo. Então, eu vou passar a minha agulha nos pontos baixíssimos, tanto nessa parte do meio quanto nessa parte maior. Aqui, e vou passando 2, 3 vezes até você ver que fica preso as duas partes, tá? Passo aqui e agora você vai passando, você vai arrumar certinho para que fique bem centralizado. E você vai passando 1, 2, quantas vezes você achar necessário, esse fio que sobrou. Aqui eu passei 2 vezes e para mim já tá certo. Se você quiser colar aquela meia pérola também fica legal, ou você só vai passando e você vai prender aqui na parte de trás. Como eu vou fazer a aplicação, não tem importância de ficar os nozinhos aqui. Mas se é uma peça que vai aparecer essa parte de trás, ou se vai usar para chaveirinho, aí é importante que você esconda bem esses nozinhos. Tanto dessa ponta final, quanto dessa parte onde eu iniciei. Faço o arremate e tá finalizado o nosso laço, que aqui no caso eu fiz com o dourado, aqui eu fiz com o fio na numeração 4, só para mostrar, ficar melhor a visualização na videoaula, tá ok?